Oi, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Seguinte, vou estar disponibilizando essa aula para vocês lá no portal do aluno também, tá? Façam anotações, né? Continuem ali, siga a linha do tempo bem correta. Acabei esquecendo de falar para vocês as outras aulas, a partir do Egito, não, da Mesopotâmia, né? A partir da Mesopotâmia, vocês abram ali uma flechinha, não sei, e escreva Idade Antiga, que seria, Roma seria o último período ali que se encaixa dentro da Idade Antiga, tá? Depois nós vamos entrar em dois grandes movimentos ali, que se encaixam dentro da Idade Média, combinado? Então, vamos lá. Arte romana. Então, a arte romana, ela se desenvolve entre os séculos ali, 8 a.C., e ele vai até por volta ali do século 4 depois de Cristo, tá? Ele sofre forte influência da Grécia e chegou até a copiar esses modelos clássicos, tá? Lá no início, essa civilização ali, ela era formada pelos etruscos. Os etruscos eram povos que habitavam a antiga Etrúria, que ficava ali entre a região oeste dos Montes Apeninos e o rio Tibre, tá? E aí, esse povo, ele foi dominado ali, né, e passou a se desenvolver ali com outras características, até mesmo sumindo totalmente do mapa, digamos assim, tá? E nesse período aí em que eles são, digamos, dominados, eu diria, né, a arte romana, ela vai sofrer alguns estilos, no caso, não diria bem sofrer, ela vai ter um estilo propriamente dito, né, uma de cunho oficial, que seria voltado à ideia da Grécia Antiga, né, e a outra de natureza mais popular, que voltado a esse estilo mais bárbaro, tá? Na Roma, né, como todos os outros grandes movimentos, aqueles que já ficaram lá atrás e aqueles que vão vir aparecer, então ela vai se dividir em modalidades, digamos assim, né, a arquitetura, a pintura e a escultura, tá? Então, na arquitetura romana, ela se desenvolve ali no auge do Império Romano, né? Houve construções de diversos monumentos públicos e tudo voltado em homenagem aos imperadores romanos, tá? Se destaca o quê? A construção de portais, a construção de aquedutos, de prédios, monumentos e templos, tá? Como aqui, esse daqui, né? Que vocês já viram, né? Por exemplo, por aí esse portal aqui, tá? Também, né, eles vão estar assim ocupando muito diferente lá da Grécia Antiga, que não se aproveitava totalmente o espaço. Aqui na Roma eles vão estar ocupando totalmente esse espaço aqui, né, e vão estar, digamos assim, acrescentando coisas que já havia sido feito lá atrás. Por exemplo, continua ainda a ideia das colunas de ordem dórica ou jônica ou coríntia até mesmo, né? Continua essa mesma ideia, só que eles vão aproveitar muito mais esse espaço aqui, tá? Mas a contribuição original se dá no campo da arquitetura, na valorização, como eu disse, do espaço, até totalmente negligenciado, né? E na compreensão de dupla importância estética e estrutural de elementos como arco e as abóbadas. Então, eles vão estar incluindo esses arcos, por exemplo, de aresta, e as abóbadas aí na construção, tá? Por sua forte dose de utilitarismo, a arquitetura romana aproxima-se da moderna, mas de qualquer outra antiga, né? Por exemplo, construção de pontes, que até os dias atuais é utilizada essa construção de pontes, né? Também a construção do que? Dos aquedutos, né? Eles vão estar construindo aquedutos, e hoje a gente sabe muito bem que são construções desativadas, digamos assim. Ela é mais para quê? Para enfeite, e não seria bem enfeite, né? Mas ela não tem mais a função que ela tinha antigamente, que era a passagem de água, né, para outras cidades ali que se iam passando água, tá? Passando não, levando água até as outras cidades. Também na Roma Antiga, eles construíram templos, mas os templos, como é voltado mais essa ideia do imperador, os templos eles tiveram menor, né, êxito ali, tá? Bem diferente da Grécia, o templo ele vai possuir as escadas, né, digamos assim, somente na frente. E já na Grécia a gente sabe muito bem que tinha as escadarias ao redor ali, tá? Os pórticos colunado continua, só que uma diferença, ele não leva a ideia da simetria, porque aqui atrás não tem as colunas, tá? A professora tá meio louca hoje.
Aí também continua a ideia do frontão na frente, essa base triangular, tá? É um templo sim voltado para os deuses, né? Mas a gente sabe muito bem que os deuses aqui eles vão levar uma nomenclatura diferente, tá? Também, aproveitando a Grécia, a arquitetura do teatro, mas diferente ali, digamos, do teatro grego. Aqui continua fazendo ainda nas encostas dos morros. Mas enquanto lá na Grécia não se utilizava totalmente o espaço do teatro, em que havia como é que eu vou dizer para vocês, um palco aqui não, aqui vai ser o teatro de arena, que o palco vai ser aqui no meio, né? Ainda continua aqui, ó, a ideia do semicírculo, mas aqui eles vão estar utilizando mais essa parte do palco aqui no meio, tá? Na Roma Antiga era destinado a espetáculos públicos, combate de feras e de gladiadores, jogos e representações teatrais. Era uma forma de entreter o público em que esses imperadores, né, realizavam essas batalhas. Então, eles classificavam isso como teatro, por incrível que pareça. Destinado a abrigar muitos espectadores, esses anfiteatros alteraram significativamente a planta do teatro grego. Assim, usando ordens de arcos sobrepostas, os construtores romanos obtiveram apoio para construir um local destinado ao público, que seria um auditório, né? Com a solução arquitetônica, não era mais necessário assentar o auditório nas encostas de colinas, como faziam os gregos. A primeira consequência disso foi a possibilidade de construir tais edifícios em qualquer lugar, com qualquer topografia, que vai entrar, né, a gente sabe muito bem, o Coliseu, né? O Coliseu, ele é uma espécie de teatro, sim, né, um anfiteatro, no caso, um teatro de arena, que a gente chama, em que o espetáculo acontece aqui no centro, e a gente sabe muito bem qual tipo de espetáculo que acontecia aqui, né? Essa maior liberdade na construção favorecia um tipo de espetáculo muito apreciado pelo povo romano. As lutas e gladiadores que podiam ser vistos de qualquer ângulo, né? Totalmente tridimensional. Não havia, portanto, a necessidade de um palco de frente para o auditório em semicírculo. Então, esse é o teatro de arena que a gente chama. Tanto é que o Coliseu, a gente sabe muito bem que ele é fechado, ele só é uma parte aberta, assim, ele não é totalmente aberto. Aqui embaixo é as masmorras, né, que ficava, as pessoas não têm acesso aqui porque ele tá em ruínas, né, ele tá mesmo caindo ali aos pedaços, digamos assim, e não tem como fazer uma revitalização dele. No caso, eles até conseguiram fazer uma revitalização ali, mas superficial, né? A estrutura apresenta bastante danos ali. Tanto é que tem tempos que é aberto, tem tempos que é fechado, né? Olha lá, o teatro do Coliseu. Na escultura, eles eram totalmente admiradores da arte grega. Só que eles eram muito mais práticos. Aqui eles não iam ficar pensando no ideal de perfeição, no ideal de beleza. Aqui eles vão fazer o traço mesmo daquele imperador, só que eles vão ser muito mais rápido ali naquilo que eles querem representar, tá? Daí ali, ó, retratavam os imperadores mais realista, né, muito mais real do que ideal, tá? E ali, ó, a estatuária romana teve seu maior êxito nos retratos. A escultura romana começa pelo retrato, em que em suma se baseia no culto aos antepassados, tá? O rosto é reproduzido com material perdurável, né, um material muito resistente e assim preservado. A semelhança era a condição primordial dessa escultura para consegui-la, não raro aos artistas que sublinhavam o traço mais típico de um rosto, tá? E aqui são as esculturas simbolizando, né? Sai totalmente aquela ideia de rigidez, né, voltada lá do Egito. Ganha-se, né, essa ideia de movimento, só que aqui ela vai entrar o retrato fiel, digamos, fiel daquele imperador retratado, tá? Outros modelos de escultura são as esculturas em relevo, que são ali a coluna de Trajano e a coluna de Marco Aurélio, tá? Erguida no século I, na era cristã, já ali quase entrando na paleocristã, digamos assim, a coluna de Trajano narra as lutas do imperador do exército de Roma na Dácia. O imenso número de figuras esculpidas em relevo faz da obra um importante documento da história em pedra. Então, vocês imaginem aqui, que aqui nessa coluna, cada passagem ali, ela retoma, né, uma ideia do que aconteceu com aquele povo, tá? Uma escultura em relevo que a gente chama.
pela expressividade das figuras e cenas, porém ela adquire também grande valor artístico, né? E as esculturas em alto relevo, aquela outra é em relevo, essa daqui é em alto relevo, que você consegue ver mais saliente ali a forma retratada, tá? Na pintura, então, ela não teve tanto êxito, né? São poucas as imagens aí encontradas, são poucos fragmentos, que a gente já vai falar muito disso daqui, ó. Pompeia, que foi soterrada pelo vulcão Vesúvio em 1 a.C., tá? A pintura, ela entra como pintura mural, que é uma pintura feita em paredes, né? Com a técnica do afresco. O afresco é uma técnica que se utiliza a argamassa ali, ela tá molhada ainda, ela não secou na parede, e o artista vai lá e faz a pintura. No caso, o artesão vai lá e faz a pintura em cima dessa massa molhada, tá? O tema que eles vão utilizar, as cenas do cotidiano, do dia a dia deles, utiliza-se ainda as figuras mitológicas, né? E posterior as religiosas, conquistas de militares, né? Que eram temas relacionados à pintura romana, tá? Os gêneros artísticos mais comuns da pintura romana eram paisagens, retratos, arquitetura, pinturas populares e pinturas triunfais, tá? Daí os romanos, eles começaram a produzir a sua tinta, por exemplo, através de metais em pó, vidros pulverizados, substâncias extraídas de moluscos. Eles vão ver que esses moluscos possuem tinta, eles vão extrair essa tinta e vão utilizar na pintura. Pó de madeira e seivas de árvore, tá? Turma, como eu disse, existem muitas pinturas, né, que ainda estão sendo soterradas, que vocês vão ver que a próxima aula a gente vai estar falando sobre isso, e, né, elas estão, sim, né, em ruínas, digamos assim, elas estão, né, um pouco fragmentadas aí, mas é o que restou sobre essa cultura tão grandiosa, né. Podemos ver os afrescos na parede de uma casa na Vila dos Mistérios, em Pompeia, tá? As figuras têm aproximadamente 1,50 m. Nos painéis podiam criar-se, por exemplo, a ilusão de janelas abertas, por onde se viam paisagens como animais, aves e pessoas, barrados sobre os quais aparecem figuras de pessoas sentadas ou em pé, formando grandes pinturas murais, ou ainda conjunto que valorizavam a delicadeza dos pequenos detalhes, tá? Então, a nossa aula vai ficar para a próxima, o vulcão Vesúvio, né? Nós vamos estar conversando sobre isso. E agora, né, vocês não precisam estar pesquisando, a gente vai conversar a próxima aula sobre o vulcão, e depois, posterior, eu vou passar um trabalho para vocês. Combinado? Beijo para vocês.